Fala, galera, mais uma vez, Clóvis Gregório, idealizador do Projeto Maçonaria Tupiniquim. Hoje estamos aqui com o nosso ilustre convidado, que já é da casa, Ken Ismail, né? Grande amigo, camarada, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre CMSB. Para quem não sabe, né, eu e Ken tivemos, né, na última CMSB como convidados. Na verdade, o Ken estava trabalhando também, é por isso que eu trouxe ele para falar um pouquinho aqui sobre esse evento, né? Mas nós estávamos na 54ª conferência da CMSB, que foi no Amazonas, né? Nós fomos proferir palestras lá, e o Kenny também foi trabalhar como relações exteriores. Então, eu peguei um gancho aqui, ó, no Breviário Maçônico do século XXI, ganhei do mano Kenny lá, e, por sinal, já deixo aqui os meus elogios, mano, que está excelente. Assim, principalmente, eu estou usando ele como breviário mesmo, né? Eu estou abrindo no dia e estou lendo porque é um artigo rápido, fácil, de fácil acesso, que você, né, consegue ler aqui, bem referenciado. São textos pequenos que, às vezes, eu mato numa viagem daqui para o colégio, né? Que eu trabalho perto de casa. Então, assim, ficou realmente bem legal. E um dos textos que está no dia 27/7, fala sobre a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que é a CMSB, e como nós estivemos lá, e foi aí que eu entrei em contato, né, por telefone, para a gente conversar sobre isso um pouquinho, eu queria saber de você o que é a CMSB, né, e qual o intuito, né, qual o objetivo do encontro anual da CMSB. Como você é grande secretário de Relações Exteriores da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, eu acho que você é a pessoa mais indicada para poder falar sobre isso, e, inclusive, a nossa próxima CMSB será no ano que vem, no próprio Distrito Federal. Então, te trouxe aqui para saber um pouquinho o que é a CMSB, o que se faz nessa Assembleia Anual. Fala, Clóvis. Prazer estar de volta aqui no Maçonaria Tupiniquim. Esse assunto é bem interessante. Pessoal, a CMSB é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Ou seja, a confederação das 27 grandes lojas regulares brasileiras, nos 26 estados, mais no Distrito Federal. Então, ela é uma confederação, um órgão permanente, e enquanto órgão permanente, é o órgão representativo da maior vertente maçônica do Brasil. A gente tem aí das vertentes chamadas regulares, as vertentes que compõem o bloco principal, mainstream, o Grande Oriente do Brasil, com em torno de 70 mil irmãos, a CMSB, que congrega as 27 grandes lojas, em torno de 110 mil irmãos, e a Comab, que congrega os grandes orientes estaduais independentes, como eram muito chamados alguns anos atrás, que congregam em torno de 40, 45 mil irmãos. Então, a CMSB, ela é essa grande confederação que reúne as 27 grandes lojas, que são soberanas, cada grande loja é soberana, autônoma, independente. Então, por isso que elas fazem parte de uma confederação. E essa confederação, ela existe exatamente para que elas possam sentar e tomarem decisões em conjunto, respeitando a soberania uma das outras, mas buscando uma visão em comum, buscando compartilhar experiências, buscando tomar decisões em bloco para um maior crescimento das próprias grandes lojas e das relações exteriores como um todo. Como um órgão permanente, ela tem uma sede própria, que fica aqui em Brasília, aqui na Asa Sul, numa local privilegiado de Brasília, uma sede própria que foi adquirida já há quase 50 anos atrás. Ela tem um funcionário, que é um irmão muito experiente, que trabalha full-time, dedicação exclusiva, e ela tem um secretário-geral, que é um ex-grão-mestre, que é eleito para uma gestão de 2 anos, para administrar de fato a instituição, e ela tem um presidente da Assembleia, que é um grão-mestre, que presidiu a última Assembleia. Então, quando a gente fala, eu fui na CMSB, a gente foi na CMSB esse ano, é uma
um termo informal. A gente, para ir na CMSB, você tem que vir aqui em Brasília, que a sede dela fica aqui. A gente foi para a Assembleia Geral Ordinária da CMSB. Só que esse nome não é um nome muito bonito. Assembleia Geral Ordinária, que é a Assembleia Anual Oficial da CMSB, prevista no seu estatuto. Então, o pessoal fala, CMSB 2025, muito mais fácil, né? Mas a gente estava lá na 53ª Assembleia Geral Ordinária da Confederação. E essa Assembleia Geral Ordinária ela ocorre tradicionalmente no mês de julho, uma vez por ano, no mês de julho. Há assembleias extraordinárias e há conferências de grão-mestres que também o estatuto prevê, então podem ser convocadas assembleias extraordinárias e para questões que têm relação com o estatuto, e também ocorrem conferências de grão-mestres, e elas ocorrem em mais quantidade, e aí tem discussões e decisões importantes que não impactam no estatuto. Então, a gente tem essas 3 modalidades. Dentro da Assembleia Geral Ordinária, que ocorre em julho, esse evento é o maior evento maçônico do Brasil, há décadas, há 50 anos, que esse é o maior evento maçônico do Brasil. Eu participo há mais de 10 anos das assembleias da CMSB. Lá em Manaus, você pode presenciar, eram mais de 1.000 irmãos. Então, que evento maçônico que reúne mais de 1.000 irmãos? Só a CMSB, a anual da CMSB, que ocorre em julho. E ela não é, como o Kurt Prober gostava de dizer, na, na, no seu, na sua publicação informal, na Bigorna, que a CMSB era um clube de viagens. Pelo contrário, essa reunião anual ela tem uma pauta. Existe a plenária de grão-mestres, que é feita em uma sala, e essa plenária tem um estatuto próprio, um regulamento, e ela tem as pautas são definidas, apontadas pelos grão-mestres, aprovadas pelos grão-mestres previamente para serem discutidas. Eles ficam trancados nessa plenária 2, 3 dias inteiros de terno, trancados de manhã e de tarde, trabalhando em cima dessas pautas. E concomitante a isso, a gente tem o Seminário de Relações Exteriores, que reúne os 27 grandes secretários de Relações Exteriores, que também ficam ali full-time, sentados 2, 3 dias, discutindo as pautas das relações exteriores. E essa pauta das relações exteriores, as que são aprovadas entre as relações exteriores, ainda vai para a plenária dos grão-mestres para ser discutida e aprovada lá. Então, é uma conferência, uma assembleia, um congresso gigantesco, mas que tem diferentes objetivos. Então, enquanto os grão-mestres estão trabalhando numa sala, as relações exteriores estão trabalhando em outra sala, e numa terceira sala está rolando palestras do Clóvis Gregório, do Quênio e de vários outros palestrantes que são convidados a cada ano para os irmãos maçons. E em outra sala estão as cunhadas, com palestras de interesse para as cunhadas. E estão fazendo passeios turísticos pela cidade, que também está incluso na programação. Então, a programação tem uma programação muito puxada, começa todo dia antes das 8 da manhã e às vezes termina quase meia-noite, em que a gente tem os momentos de trabalho e tem também, ao final do dia, os momentos de confraternização. E sempre também ligado à cultura local. Esse ano foi em Manaus, então teve visita à aldeia indígena, visita a uma parte da selva amazônica, encontro das águas, dos rios. Então, cada, cada ano ela ocorre num estado diferente do nosso país, e a grande loja que está sediando, ela tem esse papel também de tentar fazer uma imersão dos participantes na cultura regional. E o ano que vem isso vai caber a Brasília, esse grande desafio de sediar uma Assembleia Geral Ordinária da CMSB em julho do ano que vem. A gente já está com o site no ar, trabalhando nesse sentido.
Então, é realmente um evento único que a gente não tem igual aí no nosso país. E assim, o que você falou realmente é interessante. Eu fico assim, admirado, né? Já é o segundo ano que eu sou convidado para poder palestrar na Assembleia Geral, né, da CMSB. Estivemos juntos em Pernambuco e esse ano em Manaus, né? E que, tipo assim, realmente não é assim, a maioria dos maçons daquela localidade, né? Tipo, não é 900 maçons de Manaus e 100. É muita gente de vários lugares, e algumas figuras são conhecidas, porque o pessoal gosta de ir, né? Porque, como você falou, né, existem ainda, né, mesmo quem não é grande secretário, né, de Relações Exteriores, que realmente foi o caso, né, eu te encontrava à noite, depois das plenárias, depois desses eventos voltados para a própria secretaria que você faz parte, né, e os grão-mestres também, que eu conheço alguns, gosto bastante, a gente, né, conversa depois, festeja um pouquinho junto. Mas, assim, os irmãos vão porque é realmente hiper acolhedor, né? E as grandes, pelo menos as experiências que eu tive, né? As grandes lojas recebem assim muito bem, dão todo o suporte preciso, e lá você acaba construindo novos amigos também. Então, eu acho isso daí fantástico, assim. Eu realmente achei muito maneiro. Até brinquei com os irmãos que a ideia é eu escrever um livro por ano, porque aí, se eu escrevo um livro por ano, na Assembleia seguinte, me convidam para falar sobre esse livro. Então, já estou idealizando o próximo para encontrar vocês em Brasília. Espero que dê É, certo o meu plano. essa é uma meta boa, essa é uma meta boa. Mas o evento tem isso. Como é um evento que ocorre há mais de meio século, o evento foi se aprimorando, né? O pessoal foi pegando o know-how com a edição anterior. Você vai vendo o que funciona, o que não funciona, né? O que deu certo em uma e pode dar certo em outra. Então, essa experiência ela vai sendo passada adiante e simbolicamente passa-se a bandeira da CMSB para a próxima grande loja. E o grão-mestre que cedia a CMSB, ele assume como presidente da Assembleia da CMSB. Então, ele fica como presidente por um ano, até a abertura da próxima Assembleia Geral Ordinária da CMSB. Então, o grão-mestre da Gloman, da grande loja do Amazonas, é o atual presidente da Assembleia Geral, e na abertura da Assembleia Geral em Brasília, ele vai simbolicamente passar o bastão para o grão-mestre da grande loja do DF, que também vai ocupar esse posto por um ano. Então a gente tem essas duas figuras, o presidente da Assembleia, que é um grão-mestre de uma grande loja, e o secretário-geral, que fica por 2 anos, que é um ex-grão-mestre que se dedica exclusivamente a essa questão. E assim as coisas vão indo, a gente mantém, isso gera várias decisões, gera um relatório, gera uma carta do evento. A carta geralmente é para o público externo, então trata de algum tema que a maçonaria acha que seria bom as pessoas voltarem os olhos durante um ano. Meio ambiente, corrupção já foram temas abordados, né? Mas as decisões tomadas, que são de interesse das grandes lojas e de suas relações intrapotências, suprapotências, compõem uma súmula, vira a um resumo que compõe todo um histórico. Então, a gente tem um histórico de mais de meio século de decisões arquivados, e todas as teses apresentadas e aprovadas também entram nesse histórico. Então, a CMSB tem um acervo histórico gigantesco que as grandes lojas têm acesso, e isso também é fruto desses encontros anuais que são feitos. Bem legal. Agora, você falou, inclusive, do secretário executivo da CMSB. Esse é o representante, aí sim, do órgão CMSB, né?
como se fosse o presidente, mas aí o cargo é secretário-geral. Me corrija, né, se eu estiver errado, né, se realmente É isso mesmo, secretário-geral. Isso. E aí, o que que acontece? Esse ano, por exemplo, eu estive lá presente e elegeram o novo secretário-geral, que é o nosso querido Armando, né? Gente boníssima, foi grão-mestre, né, recentemente, na grande loja maçônica do Distrito Federal. Então, assim, pela minha experiência, no caso, sempre é eleito na Assembleia Geral. Assim, você falou que é de 2 em 2 anos, a Assembleia Geral é todo ano, mas é sempre na Assembleia Geral? Sim, de 2 em 2 anos ocorre essa eleição. Todos os anos tem a eleição de uma das próximas, da sede para daqui a 2 anos, né? Uhum. Então, todo ano elege-se a próxima sede do evento e de 2 em 2 anos elege-se a nova diretoria, porque você elege o secretário-geral e o secretário-geral adjunto. Então, foi eleito o Armando, que é do DF, e como adjunto dele, o Alexandre Modesto Braune, que é de Tocantins. Eles indicam o restante da diretoria, que é um secretário de Relações Exteriores da Confederação, um secretário de Finanças da Confederação, e essas indicações são aprovadas em plenário pelos demais grão-mestres. E assim compõe-se a diretoria da CMSB. E agora, uma pergunta aqui. Você já fez parte desses cargos executivos da CMSB, como um secretário da CMSB, qualquer coisa nesse sentido, não? Ou ainda? Não fiz parte. Não sei se é para fazer campanha, mas estamos aí. Bem, Eu não tenho essas aspirações, não. E eu acho assim, quem se dedica à literatura maçônica sabe o quanto que o tempo é escasso e a diferença que faz as horas que a gente tem para escrever, para pesquisar, para ler. Então, nesse sentido, eu tenho um compromisso com a escrita, com a revisão, com a edição e com o processo de produção de conhecimento maçônico. Eu tenho o periódico Ciência e Maçonaria que eu estou envolvido, tem uma série de projetos que eu faço questão de me envolver, que estão relacionados à educação maçônica. Então, eu evito de assumir qualquer compromisso extra, exatamente porque isso prejudicaria o meu desempenho nessa meta que eu tenho, né, nessa missão que eu abracei. ainda mais agora, né, com o selo editorial não, né, a editora, né, aqui o No Esquadro, né, que virou um grande projeto, não é só mais o blog, né, tem cursos, tem a própria loja virtual com os produtos, né, tem a questão dos outros produtos que você faz em parceria também, que são bem legais, né, como a marca de blusas, e o carro-chefe, que é a produção dos livros, que muitas vezes você produz traduzindo, né? Porque as pessoas acham que a tradução não dá trabalho, mas dá muito trabalho, né? Inclusive, você tem que adaptar termos para ficarem legíveis, né? Para ficarem compreensíveis no português. Então, assim, dá um trabalho do caramba. Eu acredito que a tradução, tanto que a tradução tem direitos autorais, né? Ela dá tanto ou mais trabalho que escrever, né? É, Porque não, é, é quando você pega aí, tem algumas traduções que eu fiz que você tem 1.000 notas de rodapé, né? Não é porque eu gosto de escrever notas de rodapé, mas é porque, de fato, é, elas são necessárias para a obra ficar mais inteligível. Eu agora terminei uma tradução de um livro de um grande amigo e que é escocês. Então ele, na obra, ele cita gírias escocesas que eu não tinha a mínima ideia do que significavam. E não dá para a gente só traduzir ao pé da letra, né? A gente tem que saber o que significa para explicar para o leitor, para ver se tem uma gíria similar no Brasil ou se a gente mantém
faz a tradução literal e inclui uma nota explicando o que significa aquilo lá na Escócia, né? Então eu tinha que ficar incomodando ele. Mano, o que você escreveu aqui? O que significa isso aqui? Não tenho a mínima ideia aqui. E aí ele explicava, tá, então tá bom. Então o trabalho de tradução, quando é feito de forma séria, né, a gente acaba sendo obrigado a buscar as palavras corretas na nossa língua para explicar e também incluir as notas de tradutor para dizer. Então, porque quem está escrevendo, quando a gente escreve para o nosso público brasileiro. Exatamente. Se um cara for traduzir, ele vai ter essa mesma dificuldade. A gente vai usar uma sigla, vamos pular CMSB. Claro que o maçom lá de Londres, ele não vai saber que é CMSB, ele não tem obrigação nenhuma de saber o que é CMSB. Então, o tradutor lá vai ter que procurar saber. E aí ele vai descobrir, aí ele vai ter que, nota do tradutor. CMSB é uma confederação que une as 27 grandes lojas brasileiras. Então, essa é a grande questão. Por isso que não precisa fazer campanha para mim para nada, porque eu não quero cargo de nada, só que às vezes mais atrapalha do que ajuda para quem se dedica a esse outro lado da maçonaria, que é da educação maçônica, da literatura maçônica. E esse negócio da tradução que você estava falando é muito engraçado. Eu estava até procurando aqui, porque teve um caso desse também com o escocês, eu acredito que seja o mesmo amigo nosso, que eu sofri para achar, né, o que era. Deixa eu até pegar, eu peguei aqui até o termo, ó, broad oval, né? Tipo assim, seria. Tipo assim, não tem uma tradução, e daí eu vou explicar com uma imagem o que ele queria dizer, né? Seria uma pedra alongada específica de uma construção antiga, porque justamente foi de um livro, né, que ele estava explicando sobre construções lá na Escócia, né? Então, assim, foi bem complicado. E, tipo assim, e isso daí eu fiz com um verbete. Imagina fazer com o livro inteiro, né? Sim, Que é bem mais complicado. é, Falando em tradução, mano, aí eu acho que fica uma boa. Agora você está trazendo a tradução, né, do Pike, né? E você fala no próprio projeto sobre a importância disso para o rito escocês antigo e aceito. Por exemplo, elas eu só li fragmentos, eu vou ler agora porque, né, já apoiei, mas assim, você poderia já aproveitar esse final desse nosso bate-papo aqui para poder falar sobre essa produção um pouquinho, assim, qual é a importância dela real? Porque quando a gente fala assim, né, de constituições, de regulamentos, muitas vezes as pessoas acham que é uma linguagem tecnocrata para regular determinada instituição e não acaba não enxergando o peso que esses documentos têm. Então, por exemplo, quando eu vou montar ali parte das defesas dos meus artigos, muitas vezes são baseadas nessas constituições, principalmente no passado, né? É uma constituição, é um estatuto social, existem elementos, existem perguntas que eu faço para aquele documento que ele consegue me revelar parte da história, parte da organização. E sendo do rito escocês antigo e aceito, eu te pergunto qual a importância desses estatutos, né, para, por exemplo, o maçom que se dedica aos altos graus do rito escocês antigo e aceito. Essa é uma ótima pergunta. Eu peguei as constituições que foram compiladas pelo Pike. O Pike as traduziu do latim e do francês para o inglês. Então, eu fiz a tradução da versão traduzida pelo Pike. E o Pike fez todo um trabalho de pesquisa maçônica que você não vai ver em nenhuma outra obra do Pike. Então, ele fez uma inquirição histórica sobre a origem desses dois estatutos. E
Em nenhuma outra obra você vai ver o Pike como acadêmico, como você vai ver nessa obra. Um Pike que se faz citações diretas e indiretas, referencia cada afirmação que ele faz e mostra um raciocínio lógico e bem em sequencial, bem cartesiano, que você não vai ver nenhuma outra obra que ele se dá ao luxo, a liberdade de viajar e fugir do tema, que é muito comum das obras dele. Então, nessa não, ele segue uma linha muito clara, muito rígida e muito bem desenvolvida de raciocínio. É quase que o Pike advogado da Suprema Corte. É um Pike, aquele Pike garoto que fez um semestre na Universidade de Harvard e depois mereceu o título de é, mestre honoris causa que ele recebeu da Universidade de Harvard. Então, outro lado do Pike que eu convido todos os irmãos, em especial os adeptos do rito escocês, a lerem. Agora, os estatutos não são chatos. O estatuto antigamente era uma outra pegada, né? Então, era como vai funcionar essa parada. E era isso que é o estatuto. Ele não era uma linguagem técnica, aquela linguagem chata de direito que a gente tem hoje. Não, ele era uma linguagem direta e dizia exatamente como ia funcionar. E o de 1762, ele diz como que o rito de Heredon vai funcionar, o rito de perfeição. E aí, com isso, a gente consegue ver o quanto o rito de perfeição ainda está preservado no rito escocês antigo e aceito. A cada artigo, a cada linha da Constituição e do Regulamento Geral de 1762, a gente vê que o rito escocês antigo e aceito ainda tem 100% ali do rito de Heredon. E aí a gente consegue ver o que não tem, né? O que evoluiu. Então, você teve na França um momento em que o cara que era grau 18, ele mandava no cara que era grau 3. Chegava e metia o pé na porta da loja simbólica, que tinha que dar uma moral para ele, porque ele era grau 18. E o quanto que depois, com o surgimento do rito escocês, essa desvirtuação foi corrigida. Então, você lê os dois estatutos, você consegue ver toda a caminhada da maçonaria na prática das relações de poder entre lideranças e liderados e como que isso mudou com o tempo e mudou para melhor. E o papel que o rito escocês antigo teve nesse processo. E isso é muito bacana, com alguns comentários muito interessantes do Pike, e eu incluí mais de uma centena de notas também explicando alguns termos, apontando como que esses termos ainda estão preservados, né, e mostrando esse desenvolvimento do rito escocês antigo e aceito, que vai de Morim. Eu tentei ressaltar muito isso, uma visão de desenvolvimento do rito de Morim a Montezuma. E a obra, por isso que assim, não é uma obra do Pike que eu traduzi, essa não é uma tradução. Eu peguei os estatutos do Pike e os argumentos do Pike. Fiz uma introdução minha para contextualizar sobre o tema, para o irmão não chegar cru nos estatutos, na parte do Pike. Destaco essa parte que é do Pike, e aí depois eu venho com as minhas considerações, fazendo uma análise sobre esses estatutos, uma análise crítica sobre a pesquisa que o Pike fez, que, convenhamos, foi em 1870, era outra época, que ele tinha outro acesso a informações muito mais limitado ao que a gente tem nos dias de hoje, e a gente precisa, né, preencher essas lacunas que ele deixou na época por ser naquela época, né? Então, faço essas considerações e o fechamento da obra. Então, é uma obra que, como o Arturo de Royos fez em um dos casos,
É Pike, mas também é Ismail. Metade da obra é uma tradução da obra do Pike, metade é de minha autoria em cima desses estatutos e da importância deles para a gente melhor entender a história do rito escocês e a prática do rito escocês. É excelente, já fica aí de livro de cabeceira, vai ficar junto com o meu Ordem sobre o Caos, o Moral e Dogma que você traduziu. É a melhor edição em português, né? E como vários outros também, porque realmente aí fiquei até com mais vontade de ler, estou ansioso aqui para poder o projeto finalizar logo e eu receber o mais rápido possível. Não, eu acho que fecha assim, é uma tríade bacana. Ordem sobre o Caos, Moral e Dogma, e agora as grandes constituições, porque se complementam, né? Ordem sobre o Caos é mais didático para o público brasileiro, foca mais na alegoria e na moral de cada grau, né? Uhum. O Moral e Dogma já é um, um manual, já é quase uma bíblia É de um teologia, Parnaso. exato, de teologia, sociologia, antropologia, filosofia, na visão particular do pai enquanto revisor daqueles rituais, né? Então é um mergulho profundo numa Na visão, filosofia, né, do Rio. exato, na filosofia do rito. E aí esse vem mostrar o A, antes de a Pike, né? construção, né? Exato. Então, é, como que foi para chegar onde a gente chegou para a gente estar podendo falar sobre esses graus no Ordem sobre o Caos, para o Pike poder mergulhar na sua filosofia no Moral e Dogma. Então, eu acho que é uma leitura bem complementar para essas. Essa tríade aí, então, ela realmente ficou muito interessante mesmo. Algo que você falou sobre as notas do pai, que eu acho interessantíssimo, né? Porque, por exemplo, no Pórtico e a Câmara do Meio, no próprio Moral e Dogma, são pouquíssimas intervenções em que ele cita alguém diretamente. Mas ele deixa, por exemplo, lá na introdução da ordem, do Moral e Dogma, por exemplo, ele fala assim, né? Olha, se porventura você achar que esse pensamento não é meu, é porque provavelmente não é mesmo, né? Porque Ele foi honesto no prefácio, na apresentação da obra, dizendo exatamente isso. Olha, eu não tomei o cuidado de dizer aqui que pensamento é meu e qual é de outro autor. Então, na dúvida, julgue atribui que a não é outra. meu, atribua a outro. É, só que isso não me conteve quando eu fui fazer minha tradução, Sim, e sim. eu fui atrás para saber o que ali não era dele, né? E tentar identificar de quem era, em que obra, e isso foi um trabalho muito interessante que É, rendeu ao final da obra um QR Code que dá acesso a um drive das obras que ele leu para escrever aquelas passagens, né? Das obras que ele leu e não citou diretamente, o que era aceitável para a época. Agora, o interessante é que nessa que eu trouxe, essa inquirição histórica que ele fez, é o contrário. A cada linha ele cita de onde ele tirou aquela informação e seguiu um método muito interessante. E é claro, ele trabalhou com o que ele pôde ter acesso, seguiu um raciocínio lógico e até parece um outro Pike, mas o Pike tinha muito disso, né? Ele tinha vários Pikes ali presentes, ele era um polímata, multitarefa. né? E assim, ele era um republicano que se mostrou um democrata, era um racista que se mostrou defensor dos índios e das mulheres. Ele era Uma um metamorfose. um cristão que aprendeu hindu porque queria ler os livros sagrados do hinduísmo. Então, eu não vejo que assim uma incoerência nisso. Eu vejo fases diferentes da vida, né? Exato. Então,
O Moral e Dogma, para a inquirição histórica que ele publicou os estatutos, nós estamos falando de uma década que ele viveu maçonaria 24 horas por dia, 7 dias por semana, lendo, estudando, trabalhando o rito escocês antigo aceito. É claro que isso tem que transformar o homem, senão não faz sentido a gente ser maçom, se dedicar ao rito escocês, se a gente não tem esperança de que isso mude a gente de alguma forma. Então eu vejo que mudou ele e bom para ele que isso aconteceu e que seja bom para nós também. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu vejo esse poder, sabe? Às vezes, né, por conta de tempo e várias outras coisas, a gente acaba frequentando os graus que nós passamos, às vezes bem pouco, né? E daí eu geralmente faço um serviço com os meus afiliados. Então, todo ano eu inicio alguém no Supremo Conselho, lá no grau 4. E daí eu acompanho esses caras. Aí, quando eu volto em determinado grau, eu acabo me emocionando, né? Porque geralmente alguém pede, eu tô lá, Clóvis, você está aqui, fala um pouquinho sobre. Então, como eu já sei que o pessoal já vai me pegar lá para falar, o que eu faço? Eu revisito os rituais antes, depois eu vou nas literaturas, né, do pai, que vou na sua, lá da Ordem sobre o Caos, vou no Moral e Dogma, aí faço assim, uma síntese, né, e acabo compreendendo, me emocionando e, às vezes, antes eu não estava no momento de receber determinada mensagem. E quando eu revisito aquilo dali, cai igual, às vezes um tapa, às vezes um afago, às vezes um levante. Então, realmente é o que você falou, né? A gente está fazendo o rito escocês e continua fazendo porque gosta, e se não modificar em nada, a gente realmente não tem sentido, né? Então, esse foi o bate-papo com o nosso irmão Ken Ismael. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilhe. Nós ficamos por aqui. Eu desejo aquele abraço e um beijo no coração.